Hoje temos um tema muito especial para falarmos, que é um dos grandes sabotadores do processo de ressignificação emocional. Muitas pessoas eu sinto e vejo acontecendo também que não ressignificam os seus problemas e os seus bloqueios emocionais porque ficam muito se colocando num papel que é o papel da vítima. Para quem já me acompanha há algum tempo, sabe que eu falo muito e brinco muito também com essa história, com essa situação da vitimização. Chamo as pessoas às vezes de sofrenildo, de sofrenilda. As pessoas que usam, que vivem esse papel da vitimização, elas são pessoas que têm uma autoestima muito baixa. São pessoas que têm desafios com o processo do amor próprio e também elas não se sentem dignas de serem quem são e de receberem amor e afeto sendo quem são. É como se ela precisasse fazer para chamar atenção, né? Fazer coisas, enfim, ter atitudes para chamar a atenção das outras pessoas, porque ela simplesmente sendo quem é como se ela não tivesse, o merecimento do carinho e da atenção das pessoas. Então, as pessoas que se utilizam da vitimização, elas são pessoas que são muito emocionais e muito temperamentais. Sabe aquela pessoa que se ofende por qualquer coisa e ela fica falando sobre isso inúmeras vezes? Aquela pessoa que fica guardando, né, mágoas, fica guardando raivas internas. A vítima, ela tem bastante dificuldade de expressar a sua raiva. Ela é uma pessoa que engole, que guarda para dentro de si, e quando guarda para dentro de si, começa a deixar essa raiva ficar remoendo emocionalmente. E aí a autoestima, que já é baixa, começa a ficar ainda mais baixa. Você tem ainda mais dificuldade de conseguir olhar positivamente para dentro de você. Porque a vítima, ela tem a dificuldade de soltar as emoções, de liberar as emoções. Porque como ela se ofende, né, com muita facilidade, ela tem uma tendência a mergulhar para dentro de si e ficar olhando tudo que é negativo que está guardado. Então, ao invés de olhar para fora e perceber a vida e as oportunidades que se tem de ser e de fazer diferente, não, a vítima, ela olha para dentro e fica naquele processo de remoer a raiva, de remoer a mágoa, de remoer aquilo que a pessoa falou ou aquilo que a vítima, né, pensava que a pessoa deveria ter feito. Então, é uma pessoa que tem uma tendência a ser o mártir, né? É aquela que sofre, é aquela que gera muita dor e muito desconforto. O dramático ou a dramática. Aquela pessoa que diz, né, ó céus, ó mundo, como sofro. Tudo acontece de maneira mais difícil, de maneira mais complexa para mim. A vítima é aquela pessoa que faz beicinho e se emburra. Sabe aquela pessoa emburrada que parece criança birrenta? Quando as pessoas ao redor não fazem aquilo que ela quer, ela faz beicinho e fica emburrada.
e fica lá no canto quietinha, parada, até que alguém vá até ela e pergunte o que aconteceu, como é que ela está, o que ela precisa fazer, entende? A vítima tem esse papel muito infantil, eu até diria, né? E fica ali, fica emburrada, fica fazendo como se fosse fazendo manha, fazendo birra, igual criança. Então a vitimização, ela faz com que necessariamente ela perde um bom tempo da história dela e desgasta as relações pela sua própria postura, pela sua própria infantilidade, né? Ficar emburrada, fazer beicinho, ficar fazendo birra, isso é coisa de criança. Sim, tem pessoas que ficam semanas emburradas sem falar com a outra, porque a outra falou algo ou porque a outra não fez algo, fica o dia todo sem falar, fica a semana inteira sem falar. Tem pessoas que me dizem, ó, funcionamento da pessoa é assim, ó, 2 dias ela fica emburrada, fica sem falar comigo, no 3º dia ela já me procura e começa a conversar. Gente, 2 dias, uma semana sem conversar, porque ficou chateada, porque ficou emburrada, porque o outro não fez aquilo que você gostaria. Que tipo de maturidade é essa? Ou melhor, que tipo de imaturidade é essa? O tempo da birra, teoricamente, já passou. Você já é um adulto, você já pode ser e já pode fazer diferente. A pessoa que é vítima, ela torna as coisas ainda mais difíceis. E o detalhe, quando existe uma dificuldade, quando existe algum desafio maior, a vítima tem uma tendência ao quê? A querer desistir, a querer fugir daquela situação. Ficou difícil, vamos necessariamente desistir. A vítima tem dificuldade de persistir e de superar a dificuldade. Ela normalmente precisa de alguém que apoie, normalmente precisa de alguém que dê esse suporte, porque quando começa a ficar difícil, ela realmente, necessariamente, ela vai querer fugir. Ela vai querer, de certa maneira, não olhar para aquilo, porque ela não se sente capaz. Dentro dela existe um sentimento de incapacidade. Então, se começou a ficar difícil, a pessoa já tem uma tendência a fugir pela autoestima baixa e por esse processo de não se sentir suficientemente capaz. E a vítima, ela recebe atenção tendo problemas emocionais. Vocês já devem ter convivido com uma pessoa que você chega para conversar com a pessoa e ela começa: ai, porque hoje eu tô triste. Ai, porque você não sabe o que me aconteceu. Meu vizinho fez isso, fulano fez aquilo, Beltrano fez aquele outro. E a pessoa, ela simplesmente, ao invés de olhar para algo positivo, ela fica o tempo inteiro reclamando, o tempo inteiro trazendo situações, pensamentos e sentimentos negativos. Essa é a vítima. E normalmente ela tem um temperamento para mais mal-humorada do que bem-humorada, porque também é uma forma de chamar a atenção. Quais são os pensamentos que a vítima tem? Ninguém me entende, pobre de mim, coisas terríveis sempre acontecem comigo. Eu, na verdade, tenho desvantagens. Eu sempre coisas terríveis sempre acontecem comigo. As outras pessoas não passam pelo que eu passo. Sou o que eu sinto. Então eu não consigo sair desse negativismo, desse sentimento negativo. Queria que alguém me salvasse dessa terrível confusão. Então a vítima, ela está sempre esperando pelo outro, sempre delegando para o outro
a responsabilidade de ser e de fazer melhor e diferente a sua vida. Quais são os sentimentos da pessoa que se coloca nesse papel de vítima? Ela tem uma tendência a ficar remoendo tudo aquilo que acontece, e isso por muito tempo. Então aconteceu uma coisa lá na infância e ela ainda tá ali remoendo. É uma pessoa que ela se sente sozinha, ela se sente solitária, mesmo no contato com pessoas próximas, porque a vítima, ela não está presente para ela mesma. Ela ela não consegue sentir a própria presença como saudável. Então, mesmo ela estando com várias pessoas ao redor, né, em volta, ela ainda tem um sentimento de estar sozinha, um sentimento de abandono, é uma pessoa mais melancólica. Ela tem essa sensação de que falta. E a vítima, por mais que talvez vocês não queiram aceitar, a vítima ela tem uma tendência a sentir inveja e a ficar se comparando com os outros e sempre achando que a vida do outro é melhor, que a família do outro é melhor, que as relações do outro, o trabalho. Então ela tem essa tendência de olhar muito, né, de ter muito esse olhar para o outro, fazendo justamente esse processo de comparação. A inveja, ela vem porque é como se assim, ó, eu queria ter aquela vida, eu queria ser como aquela pessoa, eu queria fazer, viver, né, aquilo que a outra pessoa falou. Então, por exemplo, né? Sai pra jantar com o marido ou com a esposa e começa a observar outros casais e percebe que os casais, eles têm um entrosamento maior, eles têm um carinho, um afeto maior. E aí olha pro teu relacionamento e pensar, como eu queria viver aquele outro relacionamento. Então, é justamente esse processo de o tempo todo estar olhando para fora e estar, de certa maneira, comparando e sempre sentindo o outro, né, a situação do outro, a vida do outro como melhor, mais saudável, mais positiva. Porque a vítima, ela nunca está satisfeita. Essa é a verdade. Na vitimização, necessariamente não existe um sentimento de preenchimento, um sentimento de que bom, tá tudo bem, de celebração interna. Não, sempre falta. E o que acontece? Eu preciso que você entenda que, vocês sabem que eu gosto de olhar sempre para a raiz desse problema, né? Então, qual que é a base emocional, qual que é a causa raiz desse sentimento de vítima? Normalmente as pessoas que são vítimas, que atuam como vítimas aqui nesse momento enquanto adultas, elas foram crianças que não foram vistas. Então são crianças que não se sentiram olhadas, que não se sentiram cuidadas pelos pais ou pelos adultos de referência. Então são crianças que não se sentiram nem vistas e nem aceitas do jeito que eram. É como se sentissem que existe algo de errado com elas. E para isso elas buscam a atenção das pessoas através desse sentimento de que tá tudo ruim, de que tá tudo negativo, de que eu não sou suficientemente capaz de receber uma atenção saudável das pessoas que estão comigo. Se você atua como vítima na tua história, olha para tua criança. Veja aonde essa tua criança não se sentiu amada, não se sentiu olhada e não se sentiu aceita. Porque quando você identificar essa criança que precisa desse olhar, você, adulto, agora
pode olhar para essa criança, pode olhar e dizer: eu vejo você. E assim você vai liberando essa necessidade de adulta ou de adulto de ser o sofrenildo e a sofrenilda, de ser a vítima da tua própria história. Então, a infância, esse olhar, essa aceitação é super necessário para que você consiga sair desse papel de sofrenilda e de sofrenildo. O que não é esse sabotador, então, né? Para deixar claro, então, a vítima, ela tem a necessidade de colocar a responsabilidade no outro. Então, de esperar ou de culpar o outro pelas suas desgraças, pelas suas faltas de sentimentos saudáveis ou até mesmo pelo processo de ressignificação emocional. Se a tua vida for um carro, se a gente pudesse representar a tua vida como um carro, aonde você está sentado? Qual é o local que você está sentado dentro do carro da tua vida? A maior parte das pessoas vai me dizer: ai, Manoel, eu tô no volante. Mas se você for vítima, se você atuar como vítima, você está em qualquer outro lugar do carro, mas não está no volante. Porque a vítima, ela sempre precisa de alguém que esteja no volante para ela culpar e responsabilizar. Quando você assume a autoria da tua história, quando você sai do papel de vítima, você vai para o banco do motorista. E o banco do motorista significa tomar decisões, arcar com as consequências, e às vezes fazer esse processo de aprendizado pela dor, porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E a vítima, ela tá sempre naquele sofrimento, por isso eu digo sofrenilda, né? Então, cuidado com esse processo de dor, de ficar o tempo inteiro na dor. Como é que você consegue acessar de certa maneira? Como é que você faz isso? Assumindo a responsabilidade da tua vida e entendendo que não é sobre o outro, é sempre sobre você. Se você não assumir o volante do teu carro, o volante da tua vida, você vai passar pela vida sendo conduzida pelo outro, para onde o outro quer. E aí você necessariamente vai chegar um momento em que você vai dizer: tá, mas e cadê? Cadê eu? Então, se você não assumir o volante do teu carro, você vai ter dificuldade de ser a sua essência. Em algum momento você vai se desconectar de você. Em algum momento você vai se sentir perdida, perdido. Mas vai estar no sofrimento, né? Vai estar, de certa maneira, justificando, culpando, delegando para o outro todas essas responsabilidades. Então, olha para você. Se você nesse momento não está no volante da tua vida, a pergunta é: o que falta para você fazer isso? Então, quando eu falo em assumir a responsabilidade da sua vida, eu gostaria de trazer um exemplo. Já atendi várias pessoas e já ouvi várias pessoas me trazendo a informação de que foram traídas no relacionamento, mas aceitaram perdoar e escolhem ficar na relação. A vítima fica lembrando disso o tempo todo. Fica o tempo inteiro, quando tem uma discussão, fica lembrando: mas lembra, você me traiu. A pessoa que tem o controle, né, que assume, não o controle, mas que assume a responsabilidade sobre a sua vida, ela entende que houve a traição, existiu um aprendizado tanto para o homem quanto para a mulher, e a partir daquele momento inicia-se uma nova relação. E aí, se a traição acontecer novamente, simplesmente existe uma outra possibilidade de tomar decisão, que é o quê? Se continua ou
se rompe esse relacionamento. Agora, o que eu vejo a maior parte das pessoas fazendo, né? E principalmente trazendo esse exemplo da vitimização. Escolhe ficar, mas não reinicia o relacionamento. E aí escolhe um processo de dor, de sofrimento constantes. Vejo também pessoas, observo também pessoas que não são felizes nos seus trabalhos, nas suas atividades laborais, por assim dizer. Tem um chefe ruim às vezes, tem uns colegas que não colaboram, só que ao invés de fazer algo para mudar, ou mudar a forma de ver aquele trabalho, ou mudar de trabalho, continuam naquele emprego, continuam naquele trabalho, sob a justificativa do rendimento financeiro. E aí ficam diariamente reclamando, ficam no papel de vítima. Então, necessariamente, se você não está satisfeito com o teu trabalho, que tal você pensar em como você pode fazer diferente? E isso vale para relacionamento também. Eu trouxe o exemplo de uma pessoa que foi traída e que não consegue, né, e reiniciar a relação, mas isso também vale para um relacionamento. Se você não está feliz, se você não está satisfeita dentro de um relacionamento, é necessário que você comece a observar o que você pode ser e fazer diferente. E se não existe como ser e como fazer diferente, necessariamente precisa fazer algo para mudar. Só que não espere que o outro mude. Já percebi vários casais que não se sentem felizes, mas esperam que o outro diga, eu não quero mais. E aí o tempo vai passando, e aí a vida vai passando, e a infelicidade vai se tornando algo presente, algo realmente que gera dentro de você cada vez mais aquela sensação de insatisfação, de desmotivação, de falta de vontade, de fazer e de ser diferente. Então, olha para a tua vida nesse momento. O que você não sente que está saudável e que você pode fazer diferente. O que eu vejo acontecendo muitas e muitas vezes. Pessoas que ainda responsabilizam pai, mãe e adulto de referência. Ficar culpando, responsabilizando o passado. E aí eu ainda escuto, né? Não, mas para eu ser feliz nessa vida eu vou ter que nascer de novo. Eu vou ter que, de certa maneira, porque tudo aquilo que eu passei na minha história, ela me causa muita dor e muito desconforto. Nossa, foi terrível o que aconteceu comigo no meu passado. Então veja que esse movimento é um movimento do quê? De não querer assumir a sua própria responsabilidade. De não querer assumir a responsabilidade de ser feliz. De assumir o volante do teu carro. De assumir o volante da tua vida. Então eu quero me liberar desse sentimento de vitimização, de sofrenildo e de sofrenilda. Qual que é o jeito errado de fazer isso, gente? É ficar reclamando, é ficar culpando o outro, é ficar relembrando o passado o tempo todo e todas as tragédias que você viveu no passado. É buscar o dó e a pena das pessoas, buscar a atenção, o olhar, né, das pessoas através do quê? Através dos sentimentos negativos. Através dos pensamentos negativos, buscar chamar a atenção de maneira negativa e não de maneira positiva. Porque se você nesse momento está como vítima, está chamando a atenção das pessoas de maneira negativa, que tal se você pudesse nesse momento começar a chamar a atenção das pessoas de maneira positiva? Isso é que faz toda a diferença. A partir do momento em que você escolhe fazer diferente. Porque lembrem,
todo comportamento ele só se repete quando tem ganho secundário. Então, por que você continua sendo vítima? Porque de maneira inconsciente você sente que você tem atenção, que você chama a atenção das pessoas quando você não está bem. Então, a partir do momento que você decide que você não quer mais ser vítima, você escolhe assumir o comando da tua história, assumir o volante do teu carro, e para isso você precisa começar a olhar mais saudavelmente para dentro de você e olhar não para aquela voz do crítico interno que fica o tempo inteiro dizendo: você não pode, você não consegue, acho que não é possível, porque você não se gosta, porque você... Enfim, seja lá qual é a voz que esse crítico faz para dentro de você. É começar a ouvir o teu sábio interno. Ouvir aquilo que você verdadeiramente pode ser e pode fazer diferente. E a vitimização, ela é sim um processo que a gente aprendeu na infância. Mas agora, enquanto adulto, você pode ser e fazer diferente. Primeiro passo para isso é você reconhecer que você é uma vítima, que você atua como vítima, que você é um sofrenildo, que você é uma sofrenilda. A partir do momento que você entende isso, você começa a dar pequenos passos para a tua autenticidade, para a tua autonomia. Porque toda vítima ela tem um sentimento de dependência emocional, ou às vezes até mesmo de dependência física de uma outra pessoa. Então, a partir do momento que você reconhece que você é vítima, você começa a te dar liberdade para fazer aquilo que você gostaria de fazer. Ou seja, você começa a olhar para você e a perguntar: o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem, sem necessariamente ficar preocupado com aquilo que o outro vai dizer, sem ter a necessidade de agradar o outro. E quando você entende isso, que você é vítima, o segundo passo e a segunda atitude que você precisa ter é reconhecer e encarar que você sente raiva, que você fica incomodado, seja incomodada, seja com o outro ou seja com você mesmo. Ai, Manoele, mas é feio sentir raiva. Feio no ponto de vista de quem? Quem é que está dizendo que é feio? É o outro que está dizendo que é feio? Você precisa ser perfeito e você não pode demonstrar que você sente raiva? Porque quando você entende que você tem raiva guardada dentro de você, você pode liberar essa raiva. Você pode pegar uma almofada, se quiser, e bater na almofada e mentalizar que você está batendo naquela pessoa que te fez sentir raiva, desconforto. Faz um faxinão no teu guarda-roupa. Enquanto você está faxinando o teu guarda-roupa ou faxinando a tua casa, vai dando o comando para o teu cérebro que você está limpando aquela raiva que está guardada dentro de você, que às vezes é direcionado para o outro, mas algumas vezes é direcionado para você mesmo, que às vezes você também não gosta de ser vítima, não gostaria de continuar repetindo esse padrão. Então reconheça que você atua como vítima e reconheça também essa raiva interna. Para quê? E coloque para fora. Para que quando acontecer de novo esse processo de alguém te gerar algum desconforto, alguém fazer alguma coisa que você não gostou, você não precise ficar resgatando todas as raivas que você sentiu
desde o início da tua história. Porque a vítima, ela tem uma memória daquilo tudo que foi desagradável que você não tem ideia. Terceiro passo, entenda que o mundo não te deve nada, que você constrói a tua história, que tudo que te acontece é justamente pro teu processo de aprendizado. Então, não fique cobrando o mundo, não fique cobrando a Deus. Tenha fé. Eu não estou dizendo para que você não tenha espiritualidade, não tenha fé, mas cuidado para não ficar delegando para Deus a responsabilidade daquilo que você precisa fazer na tua vida e na tua história. Porque é muito fácil você orar, pedir e ficar esperando, emburrada e com beicinho, fazendo esse papel de sofrenilda e de sofrenildo, entende? E quando você está em contato com pessoas que são sofrenildos e sofrenildas, busque não retroalimentar aquele padrão de pensamento e de sentimento. Então, se ela começa a reclamar, lamentar, lamuriar, como eu digo, né? Que você possa perguntar, tá, agora vamos olhar para a solução disso? Você só me trouxe problemas. Qual que é a solução agora? Ou elogie. Sofrenildos e sofrenildas de plantão, essas pessoas elas têm dificuldade de lidar com elogios. Por quê? Porque elas têm uma autoestima muito baixa. Então, quando você começa a elogiar, você efetivamente, você começa a dar esse sinal de quê? De que você olha a pessoa quando ela faz coisas positivas. Porque o importante para a vítima, para a pessoa que tem esse papel de vítima, é ser olhada. Então ela está acostumada a ser olhada de maneira negativa. Quando você começa a elogiar, você treina, começa a treinar o pensamento dela a ser olhada de maneira saudável. Mas se você é vítima, né, o terceiro passo é você entender que o mundo não te deve nada. Então tem um exemplo que eu gosto de trazer, que é um exemplo de uma situação na faculdade. Vamos supor, né, que você tem um amigo ou uma amiga que os pais dão carro, que os pais pagam a faculdade, que os pais ajudam financeiramente e que ela até gasta dinheiro de maneira até exagerada. E você tá ali na busca, sabe? Na labuta para conseguir pagar tua faculdade, andando a pé, fazendo, né, das tripas coração para conseguir poupar aqui, poupar ali. E a outra pessoa com toda aquela abundância. Então, quando você entende que o mundo não te deve nada, ao invés da vítima ficar dizendo, nossa, como a vida da fulana é tranquila, como eu gostaria de ter aquela vida. Quando você entende que você é que constrói a tua história e que o mundo não te deve nada, você tem a oportunidade de ser e de fazer diferente. Porque na vitimização existe sim um sentimento de não merecimento. Sentimento de não merecimento, de autoestima baixa. Esses sentimentos estão presentes. Então você precisa trabalhar dentro de você esse empoderamento. Justamente esse processo de quê? Esse processo de eu mereço, eu consigo, eu sou capaz. Então, quando você faz isso, você vai fazendo e vai mudando esse processo interno. Então, o quarto passo é justamente, para sair desse processo de vitimização, é justamente você observar quais são os pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos que você tá tendo dentro de você. Porque esses pensamentos é que vão te liberar. Quando você entende o que são sabotadores e o que são aceleradores, você começa a atuar naquilo que te enfraquece, naquilo que te sabota.
Então isso vai fazer toda a diferença nesse teu processo de sair da vitimização. O sexto passo é encontrar uma atividade que te faça sentir bem. Uma atividade que você se sinta alegre, que você se sinta feliz. Porque vítima fica triste e melancólica. Quando você escolhe uma atividade para você fazer diariamente, você começa a sair desse padrão automático de vitimização. Só que o que acontece? A vítima às vezes fica tão mergulhada dentro do seu sofrimento, da sua sofrenilda e do seu sofrenildo, que não consegue nem olhar para coisas que gosta. E esquece que precisa fazer as coisas que gosta. Escolha, né? Não precisa ser uma atividade só, mas pelo menos uma atividade. Faça uma atividade que te dá prazer, que te faz sentir bem. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso, porque isso vai fazer a diferença. E aí o nosso sétimo passo, né? Adote uma vida, um estilo de vida saudável, ou seja, com atividade física, com uma alimentação saudável. Por quê? Porque às vezes a vitimização, a raiva, ela é justamente expressada pela vítima, não cuidando de si, não cuidando da alimentação, não estando presente para você. E quando você não está presente para você, você necessariamente vai estar olhando para o outro. E quando você está olhando para o outro, você está desconectada da tua essência. E desconectada da tua essência, você adoece. Porque a doença ela surge justamente quando você está desconectada de você mesmo. E o oitavo passo: seja gentil com você mesmo. Eu sei que quem adota esse papel de vítima, às vezes sente vergonha, às vezes sente raiva, às vezes não gostaria de ser e de fazer como faz. Então, quanto mais você conseguir ser amada por você mesma, ser gentil com você mesma, se perdoar, parar de usar aquele chicotinho da culpa, da autocobrança, da autoestima baixa, entende? Quanto mais você conseguir ser amável com você mesma, com você mesmo, tanto mais rápido você vai sair desse papel de vitimização. Porque agora que você tem consciência de tudo aquilo que você é, você tem condição de fazer diferente. E uma coisa bem importante, gente, todos nós temos em algum nível a vitimização interna. Algumas pessoas atuam muito dentro desse processo de vitimização, outras pessoas atuam menos, mas todos nós temos esse processo do quê? De vitimização. Então, se você se sente também nesse papel da necessidade de dramatizar ou da necessidade de ser sofrenilda, tá tudo bem ser sofrenilda 5 minutos. Se você precisar ser sofrenilda 1 hora no teu dia, tá tudo bem. Agora, as outras 23 horas, atue como a motorista do teu carro, como o motorista do teu carro. Assuma verdadeiramente a responsabilidade sobre a tua vida e sobre a tua história. A tarefa para vocês é muito legal. Diante de tudo isso que eu expus para vocês, vocês perceberam que a tristeza está muito envolvida nesse processo de vitimização. A primeira tarefa é vocês escolherem uma atividade diária que dê alegria, que dê prazer, que faça você se sentir bem. Essa é a primeira tarefa para sair desse processo de vitimização. E a segunda tarefa é um exercício de consciência,
que é isso, Emanuele? Eu gostaria que você observasse a tua vida nesse momento e que você colocasse no papel. E eu sugiro o papel porque aí fica mais concreto. Que você colocasse no papel todas as atividades, todas as coisas, né? Tudo aquilo que você precisa fazer no teu dia a dia que te gera desconforto, que te faz sentir tristeza, que reforça esse papel de vítima, de sofrenilda. Então, quando você identificar todas essas, né, lista todas as atividades. Então, você quem sabe aí quantas são, não existe limite exatamente. Depois que você identificou todas as atividades, todas as coisas que te geram desconforto, eu vou pedir para que você, numa outra coluna, que você pense o que eu posso fazer para mudar isso. Vai colocando, vai respondendo isso conforme você consegue. Às vezes não vem uma ideia no momento, mas daqui a pouco virá. Então a pergunta é sempre, né? O que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para melhorar isso? Então, primeiro, né? Uma coluna, lista tudo aquilo que te causa desconforto no teu dia a dia, e do outro lado da coluna, o que eu posso fazer para melhorar. Então, que a gente possa sair o mais rápido possível dessa vitimização e desse drama. Espero que eu tenha contribuído com vocês, se vocês ainda são vítimas, sofrenildos e sofrenildas, que vocês possam, a partir dessa sugestão, que vocês possam ser e fazer diferente a partir desse momento, sem culpa, sem cobrança, simplesmente acolhendo quem vocês foram até agora e agora vocês têm a oportunidade de fazer diferente. Beijo carinhoso de mim, beijo desde o meu coração, verdadeiramente. Honro e agradeço a presença de vocês na minha vida, honro e agradeço a presença de vocês na minha história. Beijo carinhoso no coração de todo mundo, fiquem bem.